Aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 13. A partir do verso 31, diz assim: Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: Vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus lhes respondeu: Ide dizei àquela raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei terminado. Contudo, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes, debaixo das asas, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis de dizer: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós lemos a Tua Palavra e rogamos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos dê compreensão, Senhor, da Tua Palavra. Que o Teu Espírito traga o ensino revelado das Escrituras para nos transformar, para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Queremos Te honrar e que o Senhor glorifique o Teu próprio nome nesse instante. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Nesse texto nós vemos aqui a revelação da soberania de Deus e como Deus tem um total controle sobre as nossas vidas e tudo que envolve as nossas vidas, todas as circunstâncias que nos envolvem. O Senhor Jesus mostra essa grande verdade ao dar essa resposta à advertência daqueles fariseus que chegaram para dizer a ele que saísse daquela cidade, porque Herodes queria matá-lo. E quando Jesus recebe essa notícia, ele responde: Ide dizei àquela raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei terminado. Contudo, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus usa aqui essa expressão raposa para se referir a Herodes. Era uma expressão muito comum naquela época, para dizer que os planos daquela pessoa, as palavras daquela pessoa, as ameaças daquela pessoa, não tinha a menor importância para ele. Que tudo aquilo que Herodes estava dizendo não tinha relevância nenhuma para a vida do Senhor. Jesus sabia que o tempo da sua morte estava chegando, mas não tinha chegado ainda. Sua obra ainda não tinha ainda sido concluída. E enquanto aquele momento específico, determinado por Deus Pai lá na eternidade, nem Herodes, nem qualquer outra pessoa, nada, ninguém, nenhum poder poderia fazer nada contra a vida do Senhor Jesus. Até que Jesus terminasse a sua obra, até que Jesus concluísse a sua obra, como lá no Calvário ele disse: está consumado. Até aquele momento, nenhuma arma contra ele poderia prosperar, nenhuma arma forjada, como diz Isaías lá no capítulo 54, no verso 17, nenhuma arma forjada contra ele poderia prosperar. E queridos, nisso existe algo muito precioso, nas quais nós precisamos prestar muita atenção. E como hoje nós teremos aqui a ordenação do pastor Jefferson, pastor Samuel, e eu queria frisar a importância destas palavras para aqueles que são chamados para pregar o evangelho do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a exemplo de Jesus, haverá muita pressão, haverá perseguições, haverá ameaças, para que eles se calem,
para que eles não proclamem a verdade do evangelho do reino, porque hoje existe muita pregação que não é o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. A estes o mundo dá boas-vindas, mas para aqueles que proclamam a verdade do Senhor, o mundo então se torna uma ameaça. Mas é então muito importante saber isto, que nenhuma arma forjada contra os eleitos de Deus, contra os chamados de Deus, vai prosperar. E o Senhor vai levar a termo todo o seu plano, todo o seu propósito. Mas o que nós encontramos aqui nas palavras do Senhor Jesus é algo tão precioso que havia nele e deve existir em nós, que é uma atitude interior, que abençoa, que tranquiliza os nossos corações quando nós observamos esta verdade, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. As nossas vidas estão nas mãos do soberano Deus, e nada e ninguém pode nos fazer mal. O apóstolo João diz que aqueles que estão no Senhor, o maligno não pode lhes tocar. Ninguém pode fazer contra nós, a menos que o Senhor o permita, de acordo com o seu plano eterno. É lógico que quando nós lemos esse texto e vemos Jesus sabia muito bem que o seu momento estava chegando e ele estava caminhando para Jerusalém para entregar a sua vida. Jesus andava de acordo com toda a perspectiva profética que existia sobre a sua vida. Ele conhecia exatamente o momento da sua morte, que aconteceria na cruz do Calvário, e ele sabia que este tempo não havia chegado. E esse tipo de conhecimento que Jesus tinha, nós não temos. Nós não sabemos o momento da nossa partida. Mas, queridos, existe algo que nós não podemos nos esquecer, que nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Em que sentido? O sentido de termos a sua mente. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós somos chamados para agir da maneira como Ele agiu, isto é, cumprindo o plano de Deus em nossas vidas, caminhando segundo a vontade de Deus, como Jesus frisa tanto aqui, que Ele caminharia naquele dia, no dia seguinte, e Ele caminharia fazendo as obras de Deus, e é isto que nós precisamos, queridos, ter a mente de Cristo, sermos semelhantes a Jesus, agirmos como Jesus agiu, caminhando de forma destemida no plano e na vontade do Senhor nosso Deus. Nós precisamos almejar de todo o nosso coração esse espírito de calma e inabalável confiança no Senhor, de que todas as coisas estão acontecendo dentro do plano dele, e todas as coisas que ainda hão de acontecer, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E para possuirmos este coração, nós precisamos desfrutar dos meios de graça que o Senhor tem nos concedido pelo seu Espírito Santo. Nós precisamos cultivar o nosso coração para ser semelhante àquele que o salmista diz lá no Salmo 112, no verso 7, que diz assim: ele não teme más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. E esta, queridos, é uma questão muito importante para que possamos aprender a andar contente em meio a toda e qualquer situação que nos envolva, né? E nós então precisamos considerar esta verdade. Duas coisas que nós precisamos, queridos: jamais sermos fatalistas. Porque muitas vezes as coisas vão acontecendo e vem aquela ideia: acabou, cheguei no fim da estrada, não há mais uma luz no fim do túnel. Jamais seja fatalista, jamais pense desta forma, jamais pense que você chegou numa situação em que não tem mais jeito, porque você ainda está nas mãos do Senhor.
e o Senhor sabe como conduzir a sua vida. A segunda coisa, queridos, é que nós não podemos negligenciar os meios que Deus tem nos fornecido para andarmos neste mundo. Devemos ser prudentes em participar de todas as provisões que o Senhor tem feito, para que possamos enfrentar um futuro que é desconhecido para nós. Veja o que Pedro diz na segunda carta, capítulo 1, versos 3 a 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio dela, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Deus preparou tudo o que nós precisamos. Deus tem nos concedido seus meios de graça, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos caminhar hoje e amanhã, fazendo aquilo que Deus tem determinado para que façamos. Mas veja que Pedro fala de sermos diligentes, de procurarmos este crescimento, de nunca estarmos satisfeitos na vida cristã, a sempre querer mais, desejar mais da presença do Senhor, mais da revelação do Senhor, mais da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Se nós negligenciarmos estas verdades da palavra de Deus, seremos somente religiosos, fanáticos, mas não estaremos exercendo a fé bíblica. Deus sempre age em nosso favor. Muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Existe aquele exemplo daquela pessoa que estava numa grande enchente e a água estava subindo cada vez mais, e ela subiu num lugar, e então alguém apareceu ali com um pequeno barco, e disse: sobe aqui, eu te levo para um lugar em segurança. E ele disse: não, eu estou orando e Deus vai cuidar de mim. E a água foi subindo. Então chega uma lancha e diz: sobe aqui, eu te levo para um lugar seguro. E ele diz: não, eu estou orando, eu estou esperando no Senhor. E a água foi subindo. E então passa um helicóptero, joga uma corda e diz: segura aí que eu te levo para um lugar seguro. E ele diz: não, eu estou orando, eu estou confiando no Senhor. E por fim essa pessoa morre. E chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu estava confiando no Senhor e o Senhor deixou eu morrer. E Deus disse: eu enviei um barco, eu enviei uma lancha, eu enviei um helicóptero, e você não fez uso do que eu estava dando para você. Queridos, a nossa fé não é uma fé louca. Ela pode parecer loucura, mas ela é firmada em Deus. Ela é firmada naquele que nos ama e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que prometeu: nunca te deixarei, nunca vou deixar você desamparado. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer os meios de graça que Deus tem nos dado, e então nos agarrarmos a estas verdades das Escrituras Sagradas. Mas sempre termos em mente que, mesmo obedecendo e fazendo todas as coisas que o Senhor tem falado conosco,
Ainda assim, Deus tem o controle de todas as coisas e Ele determina o que deve ou não acontecer. Mas nós devemos nos esforçar para deixar nas mãos de Deus todas as coisas do futuro. E a Bíblia é tão enfática em dizer que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma. Não devemos estar ansiosos a respeito da nossa vida, a respeito da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos planos. Devemos cultivar uma mentalidade que vai trazer paz ao nosso coração, sabendo que estamos nas mãos de Deus e o Senhor cuida de nossas vidas. Porque muitas das coisas que nos deixam ansiosos, que nos deixam tão preocupados, elas muitas vezes nem chegam a acontecer. A gente fica, e amanhã vai acontecer isso, e amanhã, e talvez não. Ficamos preocupados com um futuro que nós não conhecemos, mas que o nosso Pai Celestial conhece muito bem. E Ele diz que mesmo antes que nós cheguemos a orar, Ele já sabe todas as coisas. E Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o Pai vai se encarregar de acrescentar todas as outras coisas que vocês precisam. Feliz é aquele que anda nos passos do Senhor Jesus e pode afirmar: vou depender da graça de Deus, que é totalmente suficiente para mim, e então vou caminhar hoje e amanhã na vontade do meu Pai. Vou caminhar na vontade dEle até aquele último dia. Vou viver neste mundo até completar a minha carreira e guardar a minha fé. E não vou viver um minuto a mais daquele tempo em que Deus determinou para mim. Serei levado deste mundo somente quando eu estiver amadurecido para a vida eterna. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Nenhum, ou mesmo todos os poderes do mundo, não podem tirar a nossa vida, até que aquele dia chegue e Deus então o permita. Como também, queridos, os melhores médicos da terra, como os favores dos homens, não poderão preservar a nossa vida, nem um minuto após o Senhor nos chamar para estarmos com Ele no céu. Então entenda, a comunhão com as pessoas é importante, a oração dos irmãos é importante, sim, tudo é importante, mas não são estas coisas que nos seguram nesta vida ou nos sustentam nesta vida. A Bíblia ensina assim que devemos orar uns pelos outros. Mas, queridos, a nossa confiança não deve estar na oração das pessoas. Aquela pessoa é mais espiritual, então se ela orar por mim, não pense desta forma. Pense que o seu Pai Celestial não tira os olhos de você. O seu Pai Celestial está olhando o tempo todo e cuidando. Não dependa dos favores das pessoas. Por isso Jesus respondeu para aquelas pessoas: fala para aquela raposa, os planos dele não tem nada a ver comigo. Aquilo que ele pensa a meu respeito não tem nada a ver. As intenções dele não tem nada a ver. Nós não precisamos, entenda bem isto, querido, nós não precisamos dos favores das pessoas para sobrevivermos neste mundo. Nós precisamos somente da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele muitas vezes usa pessoas, mas é como aquela história daquela senhora que estava em grande necessidade, e então havia um programa de rádio e ela ligou e disse: olha, eu estou em necessidade, se alguém pode me ajudar, então por favor. E aquele satanista que estava ouvindo a rádio
chamou seus empregados e disse: vai lá, faz uma compra e leva para ela. E quando ela perguntar quem enviou, diga: Satanás enviou para você. O empregado fez isso, pegou, fez aquela grande compra, levou para aquela senhora, e ela disse: obrigado. E o homem perguntou: mas você não vai perguntar quem mandou trazer isso para você? Ela falou: não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a grande verdade. Deus coloca assim pessoas, mas é a graça dele que nos sustenta, é a graça dele que providenciou. Então não fique preocupado em agradar pessoas, pensando que você pode perder o apoio, porque você nunca perderá o apoio de Deus. Não porque você é especial, mas simplesmente porque você é filho. Você é um filho de Deus, adotado pelo poder e sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, será que esse ideal está fora do alcance de alguém? Claro que não. Todos nós, como cristãos, possuímos uma aliança eterna, onde tudo está bem definido e muito seguro. Veja o que diz a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 5. Não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura. Quando o Senhor fez a sua aliança conosco, Ele deixou tudo bem ordenado e muito seguro, para que pudéssemos caminhar hoje e amanhã, cumprindo o plano de Deus para as nossas vidas. E então, no dia determinado por Ele, seremos recebidos na glória eterna. A Bíblia deixa isto muito claro. Em Mateus 10, 30, a Bíblia diz que todos os nossos cabelos estão contados. O Senhor sabe. No Salmo 37, verso 23, diz que os nossos passos são firmados pelo Senhor. Em Romanos 8, 28, diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Hebreus 12, 10 diz que quando somos disciplinados, isto ocorre para o nosso bem. E em Jó 11, verso 4, nós entendemos que quando Deus permite o sofrimento, é porque Ele tem um propósito sábio para as nossas vidas. Na vida de um cristão não existe sorte, não existe o acaso, não existe uma chance, não existe um acidente. Há somente uma coisa que existe e deve tranquilizar os nossos corações, que é uma fé viva e ativa no Cristo crucificado e ressurreto. Jeremias 29, 11 diz, Deus dizendo: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em Jó 42, verso 2, nós encontramos: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Queridos, Deus vai conduzir a sua vida de acordo com o plano dEle, este plano não de mal, mas para nos dar um futuro e uma esperança. E nada e ninguém pode impedir o plano de Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos orar diariamente para termos este tipo de fé que confia no Senhor. Em Marcos capítulo 11, verso 22, Jesus disse que nós precisamos ter a fé de Deus. Agora, infelizmente, poucos realmente conhecem esta verdade. E por falta de uma fé consistente, uma fé firme, poucos podem dizer nos dias de hoje: andarei hoje e amanhã fazendo a vontade de Deus, e não morrerei enquanto a obra do Senhor não estiver realizada completamente em minha vida. Mas é muito importante, queridos, e urgente, nós caminharmos como Jesus caminhou, anunciando o Evangelho do Reino em todo tempo
e em todo lugar. Porque a outra segunda grande lição que nós encontramos nesse texto é a revelação da compaixão do Senhor Jesus Cristo por toda a humanidade, incluindo os mais perversos pecadores. É ressaltado nesse texto de uma forma muito intensa, o amor do Senhor por toda a humanidade, quando Ele fala a respeito de Jerusalém. Jesus conhecia muito bem a maldade que existia em Jerusalém, os crimes que eram praticados naquela cidade, coisas do passado, coisas do presente. E Jesus sabia muito bem o que eles fariam com Ele mesmo, por ocasião da crucificação. Mas mesmo sabendo de tudo isto, essas são as palavras de Jesus a respeito de Jerusalém e a respeito da humanidade. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. Jesus está usando aqui a ilustração de uma galinha que, quando surge um falcão com as suas garras prontas para arrebatar um filhote, ou então quando está se aproximando uma grande tempestade para destruir todas as coisas, em ambos os casos, a galinha, ela tem um cacarejo diferente para chamar, para atrair os seus filhotinhos para debaixo de suas asas, e então ela fecha as asas sobre os seus filhotinhos e corre com eles para um lugar de refúgio. Jesus usa essa ilustração para mostrar a verdade de Deus revelada no Salmo 36, versos 7 ao 10, que diz assim, Salmo 36, versos 7 ao 10. Ó Deus, como o teu amor é precioso! Os filhos dos homens se refugiam à sombra de tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Preserva teu amor para os que te conhecem, e a tua justiça para os retos de coração. Veja, queridos, que lugar maravilhoso de descanso nós podemos encontrar no Senhor Jesus Cristo. Que proteção nos momentos de fraqueza, que amparo para os momentos de quando estamos debilitados, que alimento quando estamos famintos. Mas infelizmente, queridos, muitos perdem essas bênçãos de Deus por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de discernimento daquele momento em que está enfrentando, muitas vezes por não entender o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, e por não entender, não discernir, não consegue se refugiar no Senhor Jesus Cristo. Não conseguem participar deste amor, desta graça tão maravilhosa. No texto de 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está falando sobre a ceia, os versos 29 e 30 que não foram lidos no momento da ceia, diz assim: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Veja, o Senhor é um refúgio para o seu povo. Ele nos chama para estarmos debaixo de suas asas. E muitas vezes, queridos, com a nossa atitude, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de discernimento, nós não queremos o que Ele quer fazer conosco. O salmista dizia: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Que aprendamos, queridos, a colocar a nossa esperança somente em Jesus. Como eu disse, Deus usa pessoas, mas o nosso socorro vem do Senhor e não das pessoas.
Quem nos guarda, quem nos coloca em segurança é o Senhor Jesus. Queridos, diante da revelação do amor de Deus, desta graça tão maravilhosa, que horrível é a perversidade da vontade rebelde do homem contra Deus. Quando o Senhor olha do céu e vê que as pessoas não têm boa vontade para com Ele, para crer, para se apegar a Ele, Ele se entristece. Tanto que a Bíblia diz que nós, cristãos, não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, que vem para nos conduzir para Cristo, que vem para nos conduzir a uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. Mas o Senhor também se entristece ao ver que pessoas não querem caminhar com Ele, que as pessoas preferem caminhar na sua impiedade. Veja as palavras do Senhor em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer em ver a humanidade se perdendo. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas ofendem pessoas chegadas, ofendem os pais, amigos, vizinhos, ofendem líderes religiosos. Mas isto pouco significa, porque existe alguém muito mais elevado, a quem jamais deveríamos entristecer, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Mas, apesar de tudo o que acontece, de toda essa perversidade que nós encontramos na humanidade, uma coisa é certa: Jesus está disposto a salvar a todos os pecadores. Alguém pode contestar isto, mas a Bíblia diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Na primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, versos 1 ao 4, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos? Que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse é um maravilhoso ensino das Escrituras que dá um nó na cabeça dos teólogos. Porque a Bíblia diz claramente, as palavras de Jesus, nos versos que nós acabamos de ler, são tão claros. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. A ruína de uma pessoa é a sua própria falta de vontade para com Deus. A vontade de uma pessoa incrédula, a vontade de uma pessoa que possui um coração endurecido, e jamais a vontade do Senhor Jesus é a causa que os pecadores estarão perdidos para sempre. O texto é claro, Cristo quer salvá-los, mas eles não querem ser salvos.
E esta é uma verdade, queridos, que nós precisamos guardar no mais profundo do nosso coração para que ela produza frutos em nossa vida. Devemos entender claramente que se uma pessoa morrer em seus pecados e for lançada no inferno, o sangue dela recairá sobre a sua própria cabeça. Jamais poderemos atribuir a culpa para Deus Pai, ou para Cristo nosso Redentor, ou para o Espírito Santo, o Consolador. As promessas da palavra de Deus, o Evangelho, são muito amplas, são muito abrangentes. A disposição do Senhor Jesus para salvar pecadores é assegurada de uma forma inconfundível nas Escrituras Sagradas. Porque quando uma alma se perde, ninguém pode ser culpado, exceto a própria pessoa. Veja as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 5, verso 40. Não quereis vir a mim para terdes vida. O que vai condenar uma pessoa é a sua recusa em ir para Jesus. Por outro lado, queridos, nós precisamos estar atentos para que quando lemos essas passagens não queremos ser mais sábios do que as Escrituras Sagradas, pois isso seria um grave erro. Nossa salvação depende exclusivamente de Deus e de sua graça revelada na crucificação e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós jamais podemos nos esquecer disto. O homem não pode fazer nada para ser salvo, e somente aqueles que foram eleitos e predestinados pelo Senhor serão salvos. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas por outro lado, a perdição e a condenação de uma pessoa depende exclusivamente dela. Isso é um mistério. Cada um ceifa o fruto da sua própria escolha, e isso nós vamos descobrir claramente no último dia. Mas nós precisamos pegar essas duas verdades: que Cristo quer salvar a todos, e que uma pessoa, ela determina a sua própria condenação. A essas duas verdades, nós precisamos acrescentar outra verdade, e jamais nos afastarmos dela, que é que a nossa mente é imperfeita para compreender tudo isso agora. No entanto, entenderemos naquele dia. Um dia a soberania de Deus e a responsabilidade do homem se manifestarão em perfeita harmonia. Mas enquanto vivemos aqui, queridos, apesar das nossas dúvidas, jamais devemos questionar a prontidão de nosso Senhor Jesus Cristo para salvar a todos os pecadores, e de sua disposição para cuidar detalhadamente da vida dos seus filhos, da sua igreja. E diante de tudo isto que estamos expondo aqui, eu quero declarar mais duas verdades das Escrituras Sagradas que nós não podemos esquecer, baseado em tudo isto aqui. No Salmo 37, verso 5, se referindo à igreja: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. No Salmo 55, verso 22, entrega as tuas ansiedades ao Senhor, e ele te dará sustentação, nunca permitirá que o justo seja abalado. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 ao 10, portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar. Resisti-lhes firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco,
Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, essa primeira grande verdade: Deus cuida da sua igreja. A sua vida está nas mãos de Deus. E a segunda grande verdade que eu quero que você guarde é que diante deste amor de Deus, desta graça maravilhosa, que a gente tenha uma atitude de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E a pessoa vai aceitar ou recusar, mas o nosso dever é ir e pregar. Seguindo o conselho de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Deus nos chama para caminharmos hoje e amanhã, proclamando o Evangelho do Reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Não quando nos sobra tempo, porque a Bíblia diz: há tempo e há fora de tempo, usando toda oportunidade que surge. Paulo está dizendo aqui: firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Não esqueça disto, meus queridos. Deus está cuidando de sua vida. E então, realize a obra do Senhor, caminhando hoje e amanhã. Realize a obra do Senhor, seja atuante na obra do Senhor. E a Bíblia diz: sabendo que o vosso trabalho não é inútil. Como eu disse, as duas grandes verdades: só os eleitos serão salvos, mas o desejo do Senhor é salvar a todos. Então, vamos pregar o Evangelho do Senhor a todos. E Deus, na sua eterna sabedoria, tem os nomes escritos no livro da vida. Amém, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. Eu quis falar sobre este assunto, porque estamos aqui nesse culto para também ordenarmos o Samuel e o Jefferson para serem ministros do Evangelho. E faremos isso por causa dessa necessidade de que o Evangelho do Reino seja anunciado a tempo e a fora de tempo. Amém, queridos? Mas o ID, embora alguns contestem, o ID é para todos. Amém? Amém. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e você pensasse sobre essas coisas. Quando os anjos anunciaram o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Porque infelizmente, como eu disse durante a pregação, muitas pessoas não têm boa vontade para com o plano e propósito do Senhor. E eu convido você, nesta manhã, a se render a Deus, para colocar de lado a sua vontade própria e se humilhar diante de Deus e orar como Jesus ensinou,
Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus. Seja feita a tua vontade através da minha vida, como é feita nos céus. Porque o meu maior desejo, Senhor, é que o teu reino venha. Que o teu reino venha. E o teu nome seja santificado entre os homens. E o teu nome seja exaltado entre os homens. Eu quero honrar a tua palavra para ensinar os homens a honrarem a tua palavra. Que a tua vontade seja feita na minha vida, como é feita nos céus. Em nome de Jesus.